Então, só para recapitular, para os demais outros que não chegaram, tá? Desculpa. Eu sou o professor Luiz Carlos, já estou ministrando essa disciplina. Peço aí, começamos aí uma semana, mas vamos tentar recuperar esse período. Mas quero dizer para vocês o seguinte: esse é o nosso primeiro contato que nós temos formalmente pelo curso de eletrônica com a parte de elétrica, de eletricidade. Então nós vamos ver ainda, às vezes as coisas é um beabá, é o A, E, I, O, U da eletricidade, mas acho que vale a pena, a gente vai fazer de uma maneira bem gostosa, bem dinâmica, aonde não vai ser maçante para quem conhece e também não vai ser complicado para quem não conhece ainda, tá certo? Porque eu acho que é importante nós aqui, todo mundo que vem fazendo, ainda mais que já tem um nível médio, é querer, tipo assim, eu quero aprender algo técnico, algo prático. Então, só que para chegar nos outros planos, nós temos que ter aqueles conceitos básicos. Porque a gente vê até hoje ainda no mercado algumas ações, tá, onde, pô, é como se fosse chamar Jesus de Genésio. Não, Jesus é Jesus, Genésio é Genésio. Então, são coisas básicas, né? Vou fazer uma pergunta aqui brincando, mas quando tem energia na sala aí? Tem energia na sala? Quando a luz está acesa, a gente fala, tem energia. Pô, tem energia? Então são vícios de linguagem que nós temos. Mas nós vamos ter que saber diferenciar, né? Quando você chega na tomada que você pergunta, tem energia na tomada? Não é verdade? Mas só que nenhuma tomada, o que você vai ter? Você tem energia? Não, você tem disponível, você pode fazer com que você obtenha energia dela. Lá tem algo para nós disponibilizado que é o quê? Uma força disponível para fazer a coisa acontecer. Aí de repente já tem corrente. Corrente é outra coisa. O que é corrente elétrica? O que é tensão elétrica? O que é potencial elétrico? O que é potência elétrica? Potência é diferente de potencial, não é? Vocês vão saber o que é que vocês pagam na conta de energia em casa. O que é que vocês pagam? Vocês pagam a luz? Ou qual a medida que você paga lá dentro da tua casa, na tua conta de luz? Qual a unidade que você paga e converte em dinheiro? Não é verdade? O que é que você usa? Você usa corrente elétrica? Você usa tensão elétrica? O que é que você paga? Você paga lá o quê? Energia consumida, não é isso? Mas energia, então, é uma potência que você usou por uma unidade de tempo. É o quilowatt-hora. Quilowatt. Mas o que é quilo? O que é quilowatt? Não. A medida é watt. Mas o quilo é uma palavra que você botou ali, como é que nós podemos usar essa palavra quilo? É um sufixo? Não. É o quê? É uma palavra. O quilo, ele vem com uma palavra que ela pode anteceder a palavra, então não é um sufixo. Sufixo é depois, né? No português falando. Mas o quilo, watt, será que esse quilo será o mesmo de quilômetro? Você fala quilômetro? Não fala quilômetro. Você fala quilômetro, não é? Quilograma. Opa, então o quilo de quilograma, o quilo de quilowatt, o quilo de quilômetro, ele é comum, ele é um múltiplo. Então esse quilo é o quê? É um múltiplo, é 1000. Um quilograma é 1000 gramas. Um quilômetro é 1000 metros. Então o que eu tenho que diferencia? A unidade. Grama para mim é peso, não é? Grama para mim é unidade de peso. Que eu vou quilograma. Ou então eu posso ter alguma outra coisa que eu vou colocar como unidade de peso? Pode, mas no Brasil a gente usa grama. Mas você pega lá, eu quero 1 quilograma. E tonelada? Tonelada é um múltiplo de grama. São 1000 quilos, que é 1 milhão de gramas. Não é verdade? Uma tonelada. Então são tudo múltiplos. Então nós precisamos entender, porque de repente você vai ver que a energia elétrica, quando eu vou disponibilizá-la, ou eu tenho, por exemplo, uma unidade que é muito comum. Você compra um aparelho 110 e 220. O que é esse 110 e esse 220?
que é isso? Tem noção? Sabe, né? O que é o 110 e 220? Poderia, Raiman, perguntar para alguém, ser o porta-voz e falar? O que é o 110 e 220? Classe, o que é 110 e 220? Qual a diferença de um para o outro? Todo mundo sabe, quem sabe, né? Não dá para ver todo mundo. Então, o 110 220 é uma força elétrica disponibilizada, que é uma diferença de potencial. Mas o que é isso? Gente, isso é introdução. Mas então, para a gente saber que a gente precisa dar nomes e diferenciar as coisas. Ah, e o que é que passou? Então, o 110 220 é 110 volts ou 110, mas é 110 ou 127? Nós vamos desmistificar isso. 110 ou 220, é 127 ou 220. Mas já caiu na boca do povão mesmo, é domínio público. Todo mundo já usa 110, que todo mundo fala 110. Mas você vai lá, não tem 110. Entendeu? De que forma é isso? Então isso aí é uma diferença de potencial, é uma força elétrica que está disponibilizado, que você aplicar, ele vai aplicar uma força. Ah, se você aplicar essa força no equipamento, ele vai passar uma corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Então você vê, olha, potencial elétrico, corrente elétrica, energia elétrica. Então, se você parar para analisar, tem algumas coisas muito comuns dessas nossas terminologia. Qual que é um comum desse? Elétron, elétrica, eletricidade. O que nós vamos agora fazer? Uma análise, né, morfológica, né? Uma análise dessa palavra, a hermenêutica dela. Oi, tem coisa que eu sou assim tão hábil em português. Vocês viram que o radical da palavra eletricidade, eletrônica, que mais? Potencial elétrico. Então, por indicar um livro que pode nos auxiliar na introdução da sua matéria? Posso. Vou chegar já aí. Tá bom? Então, você vai ver que o radical dessa palavra, o radical é o que é comum. Você viu que é elétron. Vocês viram que é elétron, né? Então, exatamente. Então, aí começa. Então, no elétron. Será que é no elétron que começa a nossa base? Mas de onde é que vem o elétron? Nós vamos ver que está na matéria, toda a matéria tem elétron? Tem. Então, aí é o basicão mesmo, né? Então, chegamos no radical da nossa disciplina, análise de circuitos elétricos. Então, nós vamos começar falando do elétron. Tudo bem? Essa é uma apresentação básica. Então, eu quero apresentar aqui agora, eu vou botar aqui exatamente os materiais. Eu já coloquei um livro e a apostila, uma apostila do Instituto Federal do Estado de São Paulo, do IFSP. Está lá no Classroom. Consegue acessar aí, irmão? Ou alguém consegue acessar? Abrir o Classroom. Já tem lá 2 materiais para vocês. É o que nós vamos seguir. Tudo bem? Ok? Então tem dois lá, uma apostila e um livro. Esse livro está numa literatura complementar. Deixa eu abrir aqui um material. Espera aí. Que eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar algo para nortear os nossos estudos, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se abriu. Deixa eu dar um zoom aqui, mas não aparece para vocês. Deixa aí, aqui. Deixa eu compartilhar aqui então. Já fizemos uma passada, nós vamos tratar tudo em torno do elétron. Então, se eu vou do elétron, aparece para vocês aí? Eu começo um voo cego agora. Tá ok, Reman? Tá aparecendo um apêndice A, programa de disciplinas? Eu não vou conseguir. Eu preciso que alguém fale.
Está sim. Então tá legal. Então, ó, tem que dar uma microfonia aí. Então, esse aqui, ele tem algo que chama o projeto pedagógico do curso. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse material, é interessante que se ter, que você vai ver que todas as disciplinas desse curso está no PPC. PPC, Projeto Pedagógico do Curso. Nesse projeto pedagógico do curso, tem a nossa disciplina, que é análise de circuito. Ok? Então, ele está no eixo tecnológico, no eixo tecnológico. O eixo tecnológico é controle de processos industriais. Tá, na classificação do MEC, como é que ele entra dos cursos profissionalizantes. Serão 40 horas teóricas e 80 horas de prática. Semanal são 6 horas e uma carga desse período todo são 120 horas, né? Então, a ementa é o que diz o que é que nós vamos ver. Tá certo? Tá bom o tamanho? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, acho que dá para dar um zoom aqui. Então, na nossa ementa, que nós vamos ter grandezas elétricas, elementos de circuitos elétricos, de circuitos que é elétricos, está embutido, aonde aqui vai ter alguns elementos discretos desse circuito para a gente analisar e entender como é que isso funciona. Dessas grandezas elétricas, uma delas é o volt, que é a diferença de potencial. A outra é a corrente elétrica, que é o ampere, né? Quantos ampere é aquele disjuntor da tua casa? O que é ampere? Né? Então depois vou ter a potência, que é o watts, são grandezas elétricas. Tá certo? E para isso nós vamos ter alguns elementos discretos, esses três básicos aqui, que é o resistor, indutor e capacitor. Olha, resistor, indutor e capacitor. Interessante é que eu posso dizer para vocês que tudo o que se move na face da Terra tem uma característica de resistor, de que é resistiva, ou se não é só puramente resistivo, ele pode ter uma característica de um indutor que é indutiva, ou pode ter uma capacitiva, que vem de capacitor. Então, esses três elementos básicos aqui, eles são norteadores para a maioria, para a grande gama de outros elementos discretos que nós vamos encontrar, ou discretos ou complexos que se tem, mas ele basicamente parte disso. Ou é de um resistor, que é que resiste resistência, ou de uma indutância, ou do indutor que ele tem uma indutância. Nós vamos ter que entender bem, diferenciar o que é isso. Um capacitor, que ele tem uma capacitância, então não é capacidade, capacitância. E para isso, nós vamos usar aqui os instrumentos, que são, olha, eu tenho, analisei as grandezas elétricas, aí nós vamos ver alguns elementos de circuito, que manifestam através de resistor, indutor, capacitor, mas tem uns elementos que aqui não está falando, que são as fontes. Aonde vai estar a fonte? Qual é a fonte que nós conhecemos? Pilha, bateria, tomada, gerador, vai, assim parte, né? Então, para que depois nós possamos ver essas questões, essas situações, basicamente tendo acesso a ela, primeiro nós vamos aprender a calcular, e depois nós vamos ter que aprender a medir. Eu calculo, então a gente fala assim, eu tenho que matar a cobra e mostrar o quê? Agora eu vou abrir aqui para ouvir alguém. Te mata a cobra e mostra? Mostra o quê? O que o ditado diz? Que mata a cobra e mostra a cobra morta. Não é verdade? Falar que vai mostrar o pau que onde já se viu, mostra a cobra morta. Porque eu não sei se matou a cobra mesmo. Então, se eu calculei, eu vou ter que usar um instrumento para medir aquilo. Então, se é voltímetro, vai lá, metro. O metro é comum nos três, né? Voltímetro, amperímetro, ohmímetro. Então, ohmímetro. Então, o metro não é metro de distância. Vamos botar se associado a medidor. O voltímetro é medidor de volts. O amperímetro é medidor de amperes. O ohmímetro, medidor de ohm.
Agora, o que é medidor de ohm? O que será ohm? Nós vamos entender o que é isso, tá bom? Então, fontes de tensão, matriz de contato, que são técnicas de montagem, técnicas de soldagem, código de cores, que nós vamos ver como é que baseia várias coisas, você vai ver ter uma relação, são cores quase que padrão. Alguém que faz instalação elétrica aí, de rede, você vê tem aqueles cabos multivias coloridos. Há quem diz que não, mas eu digo que sim. Pode ser uma relação, você pode associar de alguma forma, para você, quem conhece, que não é código, é código de cores, entendeu? Eu trouxe do PPC assim, código de cores, então são códigos de cores. Então eu vou codificar as cores para que eu possa fazer leitura de alguns, facilitar a nossa vida, né? Então, identificação física de componentes, encapsulamento, assim por diante. Agora, tem uma coisa, quando eu olhei os elementos de forma discreta, tem uma situação que de repente fala assim, peraí, tem corrente na tomada que você está pegando, da tomada de casa, que você fala, tem energia? É um vício. Mas não, se ali tem uma força disponível, eu vou perguntar, tem corrente? Não. Se não tiver nada ligado, não tem corrente. Só tem corrente se tiver ligado. Eu tenho disponibilidade, mas eu não tenho a corrente antes que você feche o circuito, antes que você feche a chave. O teu interruptor, a hora que você fechou, vai acender a lâmpada, então passou, ele liberou a corrente elétrica. Então, eu vou ter que analisar esse circuito. Primeiro, uma coisa aqui, o que diferencia para nós? É tudo igual? Não. Uma corrente elétrica de um celular é igual à corrente elétrica do motor? Não. Cada instrumento, cada componente, cada elemento, ele tem a sua variedade e ele funciona de uma certa forma. É claro, tudo devido ao aspecto construtivo dele. Pode me ajudar? Então, se alguém para entrar, né? Então, aí entra corrente contínua, tá? E depois nós vamos ver corrente alternada, tá? Que é corrente contínua, que eu vou as aplicações práticas, corrente contínua. Corrente contínua, então, quer dizer que é corrente que não para, que vai só... Não, tem sua característica. Mas há diferença entre uma corrente contínua e uma corrente alternada. Às vezes nós falamos, uma bateria e uma pilha não é o mesmo tipo de corrente que ela fornece do que de uma tomada. Uma tomada fornece um tipo de corrente através quando eu ligo algo nela. E é diferente de uma bateria. Tá certo? E aplicações práticas das mesmas, né? Tanto da corrente contínua quanto da corrente alternada. Tá bem? Eu acho que basicamente explicando o que seria essa nossa ementa. Então aqui, para quem qual o perfil profissional? Para atender essa base para engenharia, para tecnólogo em engenharia elétrica, em elétrica, eletrônica ou eletrotécnica. É a base. Nós aqui no caso estamos indo para técnico em eletrônica. Então, gente, isso aqui, esse A, E, I, O, U é o básico para todo mundo que vai mexer com eletrotécnica. E mecatrônica também, que a mecatrônica é uma fusão, vou dizer fusão, é a intersecção, né? É o acordo, é o arranjo que se faz da mecânica com a eletrônica, com a eletrotécnica, então você tem a mecatrônica, tá bom? Mas é a base, tudo nós vamos levar em consideração, esse ponto de partida nosso em cima dessas coisas básicas que nós falamos aqui. Então, o objetivo geral é fornecer as ferramentas e os conceitos básicos para o aluno, de forma a servir de base para as demais disciplinas do curso. Objetivo geral. Então, ele é fornecer os conceitos básicos, tá, gente? Vocês viram, de repente eu quero ver como é que eu vou consertar o meu forno de micro-ondas. No final, nós vamos ter algumas noções que vai dar alguns subsídios. Aí vai ter os macetes básicos para a gente aplicar de maneira generalizada o uso dessas técnicas, né? Para uma ação corretiva ou até mesmo de entendimento, né? Então, nós vamos aqui, objetivo específico, analisar fenômenos eletrostáticos. Pronto. Agora apareceu mais um aqui, o eletro.
É o comum, mas eletrostático. Eita, então vamos começar por aqui. Então é o estático, vamos pensar, estático, o que nós temos de estático? Parado. Então é o elétron parado, parado. Mas o elétron parado causa algum efeito? E como? Causa mesmo? Então, eletrostático. Mas se ele estiver em movimento, chama eletrodinâmica. Entendeu? É dinâmico e estático. Então você vê que praticamente nós vamos ter aula de português, né? De português entendendo o sentido das palavras, para clarear nossa mente. Correlacionar e avaliar métodos de utilização de instrumentos, medição de grandezas elétricas em circuitos resistivos, ó, trazendo o conceito lá de cima para cá. Em corrente contínua. Que basicamente, se a gente entendeu corrente contínua e bem, meu irmão, tu vai para a corrente alternada nadar de braçada. Porque a princípio o negócio parece ser complicado, mas olha, quer dizer para vocês, complicado. Você sabia que às vezes fala assim, é difícil. Não. Difícil é o somatório de coisas fáceis. Então o objetivo nosso aqui é facilitar as coisas, para que o entendimento seja aberto e a gente goste de eletrônica, de elétrica, por prazer, tá bom? Então para ninguém falar, sério, tem que ter prazer? Tem. Mas o professor vai dizer que tem matemática, e muito. Mas vocês vão ter prazer ainda utilizar essas situações usando a matemática. Só um pouquinho. Perdoe-me. Entendeu? Usando a matemática. Matemática, tentaram botar na mente do pessoal, na nossa mente, né? Que matemática é um negócio complicado. Complicado nada. Basta só eu entender o fio da meada. Entendeu? Matemática é simples. Tem que ter paixão. Mas eu não gosto de matemática. Também não gosto. Por eu não gostar da matemática, é que ela não me usa. Eu é que uso ela. Entenderam a diferença? Eu tenho que entender aquilo que eu não gosto para fazer bom uso dela. Senão fica ruim para nós, né? Aí nós vamos entrar com grandezas elétricas, né? Que é essa parte de medição. Então, o conteúdo nosso é a introdução do curso, grandezas elétricas, os elementos, voltando aqui de novo sobre os indutores, os resistores. Depois vamos para o laboratório ver o que é na prática esses elementos. Matriz de contato, que eu já falei aqui. O que era a matriz de contato? Protoboard. O que é o protoboard? Um protótipo, um cartão protótipo, uma montagem para fazer nossos ensaios, a princípio, no protoboard. Tá certo? E tem algumas técnicas de soldagem. Espero que nós façamos aí um bom trabalho. Inclusive, fiquei muito feliz quando eu vi o professor que vai estar logo na pós aqui. Se tiveram aula com o Zé Geraldo? Deixa eu abrir aqui. Tiveram aula com o Zé Geraldo? O Zé Geraldo está dando desenho para vocês, né? Então, no final, a gente faz uma brincadeira boa aí. Em desenho, tem algumas práticas na frente, nós vamos usar um trabalho conjunto aí, né? Mas vamos lá. Onde é que está? Tá aqui. E para esse, depois do laboratório, tem algumas técnicas de soldagem, analisar código de cores e tal. Tem algumas análises em corrente contínua. Aí o negócio fala, pô, tem que ler. Exatamente. Não vamos ser fora da lei. Nós temos que aprender a obedecer às leis. E para obedecer às leis, nós temos que conhecê-las. Olha que bonito. Lei de Ohm. Olha só. Ô Maranda. A gente fala lei de Ohm, mas é lei das mulheres também, tá? Ou melhor, meninas da sala, deve ter mulher aí, não olhei aqui a lista de presentes. A lei de Ohm é para todo mundo, viu? É para todos nós. E tem uma série de coisas aqui, na análise de corrente contínua, nós vamos olhar a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos ter ver lá. A lei e teorema. Pô, a lei é lei. E o teorema é uma forma de usar a lei ou como é que eu faço um casamento entre elas. Tá bem? Então aqui é análise de corrente contínua. Depois nós temos o laboratório, que é aplicações práticas de corrente contínua. Depois nós vamos entrar para a corrente alternada. Isso aqui já vai ser depois do primeiro bimestre. Aí nós temos que correr muito para chegar em corrente alternada. Aqui o negócio é um pouquinho mais
não vou dizer complicado, também não é difícil. Vai exigir um pouco mais de nós com o entendimento que nós vamos ter que ter em corrente contínua. Tá certo? Então, para que nós entendamos o que é essa análise senoidal, o que é senoidal? Pronto. Senoidal vem de seno, cosseno, cosseno. Onde é que está isso? Trigonometria. Mas nós temos uma maneira fácil de estudar esse negócio, hein? Não vai ser nada complicado, não. Tá bom? Não pode ser complicado, né? E vamos ver depois o laboratório com os instrumentos, ver uma forma de onda dessa no osciloscópio. É um equipamento do qual você tem acesso para verificar as formas de onda. O que é onda? Os sinais. Falar onda assim porque é outro nome usual, mas é a forma dos sinais. Um corrente contínua. Perfeito, corrente contínua. E o corrente alternada. Gente, eu estou com a minha mesa aqui, mas eu vou ter que reinstalar o Drive, que eu ia poder estar escrevendo algumas coisas para vocês aqui na minha lousa e aparecendo na tela, mas eu prometo que amanhã vai estar, tá bom? Deu um pauzinho aqui no Drive. Então não vai dar para que eu acesse e escreva aqui, você está vendo aí. Biografia básica. O que se dá? O Capuano... isso aqui, o Capuano é um cara fora de série, muito usado, o cara é o bambambam. Vou falar para você, é o David Copperfield da elétrica, então vale a pena ter. Mas eu vou estar usando aqui um do Marcos, que eu coloquei para vocês aqui, circuitos elétricos, corrente contínua e corrente alternada. É antigo, tá? Mas se você parar para analisar como que é o básico, camarada, você, vamos dizer, se atualiza, você evolui na forma de usar o básico que você memorizou. Perfeito? Então, por mais que seja uma literatura antiga, mas não tem, porque eu estou achando alguém que vai mudar a tabela periódica e mudar a disposição do átomo, né? O que é constituído um átomo? Entenderam? Eu acho muito pouco provável. Assim como também não vão ver com essas leis fundamentais, que é a lei de Ohm e essa lei de Kirchhoff aqui, esse entendimento que a gente vem a ter. Tá certo? Eu acho muito difícil, eu acho muito pouco provável que alguém venha apresentar algo novo. Talvez eu tenha uma forma melhorada de ver isto. Tá? Que os caras foram muito felizes em estabelecer esses postulados, né? Então esse livro aqui vai estar. Tá? Que eu acho interessante, vamos concentrar nossa atenção no livro e na apostila. Perfeito? Então aqui foram dois professores nossos que elaboraram todo esse material, que é o material, assim, a proposta de como vai montar esse nosso curso, que é o professor Wanderson, o professor André Beltrão, que tem o meu maior respeito, são dois professores assim, que eu os admiro demais. Então quando foi desenhado esse curso nosso, subsequente, então, basicamente, esses dois aqui foram os cabeças para nortear. É claro que cada professor vai dando a sua roupagem, né? Vai dando a sua roupagem e apresentando como é que vai fazer bom uso disso. Olha, tem gente conversando lá atrás. Tô vendo. Oi. Primeiro dia, né, o cara... Olá. Sim, senhor, né? Pensou que não ia pegar. Peguei no Fraga, né, meu? Peguei no Fraga. Mas é a primeira vista. Então agora você... Não, ele vai ser o porta-voz. Agora ele vai falar o que ele achou dessa introdução. Alguém tem microfone? Passa o microfone. O que tu achou da introdução? Já sabe tudo, né? Já manja tudo, cara. Boa noite. Como é que você chama? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem contigo? Boa noite. Como é que você chama? Buenas.
Como? Buenas. O Enas? Não entendi. Tá dando microfonia, ó. Salve pelo gongo, né, meu? Salve pelo gongo. Não vai dar para interagir muito hoje, não. Nós temos que pensar amanhã, porque tudo indica que amanhã está reservado esse laboratório também. Todos estão ouvindo, né? Então nós temos que pensar em alguma forma aí. Se gente me ajuda, porque hoje, amanhã e quarta nós vamos estar, não vamos estar presencial, tá? Vão estar remotamente ainda, né? Mas acho que é interessante interagir um pouco para a gente não ficar só um monólogo aqui, né? Para a gente poder, nesse primeiro, para a gente criar esse contato aí e ser mais caloroso na acolhida, né? Mas você conseguiu ouvir aí essa apresentação da disciplina? Conseguiu ouvir? Era a tua expectativa? Era isso mesmo? Ninguém vai desistir não, hein? Não é para desistir não. Esperava outras coisas? Você já tinha acesso já a essa ementa? Oi, apresenta ela para nós. Apresenta ela. Aqui não dá para interagir, né? Não dá para ouvir vocês. Não dá para ouvir vocês. Mas, gente, basicamente, então, vamos ver aqui. O que você me diz? Conseguiu? Deu para dar uma visão geral da disciplina? Vocês já tinham sido apresentado a ela algo? Alguém já tinha apresentado para vocês já? Eu estou olhando o chat aqui. Não. Então tá legal, Raifran. Esse aqui basicamente é o norteador para a disciplina. Tudo que nós vamos falar tem que estar nesse contexto aí. Eu vou fazer o upload, eu vou colocar no Google Classroom também essa ementa, tá? Para que vocês tenham acesso a esse controle aí. Olha, importante, cada disciplina tem isso. Aqui não é só da disciplina nossa, não. Toda disciplina de vocês vai ter algo proposto assim, e aonde é que está a literatura que você pode estar fazendo, tá certo? Mas algo que eu gostaria de chamar assim o público também. Eu vejo que aqui o turma tende a ser, no subsequente, um pessoal maduro. Então ninguém aqui está mais assim por brincadeira e tal, ou seja, o negócio nunca foi para brincadeira, mas as brincadeiras têm que ser brincadeiras sérias, né? Então vocês estão dispostos, gente, olha, eu estou aberto, vocês nesse momento, quando nós estivermos aqui juntos, se você, olha, encontrei um material tal, pode ser ele, ou talvez se alguém já teve alguma facilidade, alguma familiaridade, gente, a gente se adapta fácil, fácil, tá bom? Mas o objetivo é agora nós pararmos e começar a atentar para tudo. Tudo à nossa volta. Entenderam? Porque tudo tem uma razão de ser. Né? Eu vou verificar uma bateria, ali tem informações técnicas naquela bateria. Numa pilha, tem informações técnicas. No meu carregador do celular, tem informações técnicas. Que nós precisamos entender isso. Então, a partir de agora, é despertar a curiosidade, procurar no YouTube, canalizar o quê? Direcionar a minha atenção para aquilo que contribui, ou tem coisa que não influi nem contribui, né? Que não influencia nem contribui para o meu propósito. Se nós, como nós queremos aqui disciplinas técnicas, nós temos que entender como é que isso funciona. Tá bom? Tudo bem? Vamos apresentar aqui o livro. O livro e a apostila. Bora apresentar o livro e a apostila? O que eu vou ver aqui? Mesa não. Eu queria estar escrevendo aqui algumas coisas, mas não vou. Espera aí. Está apresentando nada ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então vamos ver aqui, deixa eu apresentar a cara do livro para vocês. Olha o livro aí. Olha a cara do bitelo aí. Circuitos elétricos.
Ó, você vê que é o Marcos, né? Então, circuito elétrico, corrente contínua e corrente alternada. Tá? É o Otávio Marcos, é aquele que estava lá como uma biografia complementar. Olha que interessante aqui. Na capa dele, ele já me dá umas coisas interessantes. Mas tem aqui uma forma em que alguns elementos estão conectados aqui. Tá? Algumas coisas que estão conectadas. Deixa eu ver, está meio apagado, mas vamos ver aqui. Olha aqui. Olha o que eu estava falando. Isso aqui é umas cobrinhas, uma espiralzinha aqui. Isso aqui é um elemento de circuito que é o quê? O indutor. Ah, por outro lado, eu tenho duas barrinhas aqui. Quando eu olhar isso aqui, vocês vão aprender a discernir. É um capacitor. Mas ele já tem aqui algumas unidades. Você vê, tem um indutor. Pô, tem um negócio estranho aqui. 8 e um símbolo de um ômega. Eita! Esse circuito aqui é um amplificador de áudio, onde eu tenho aqui 3 alto-falantes, ou seja, um woofer, um squatter, que tá até ruim, que tá aparecendo para mim direito aqui. Mas eu tenho 3 alto-falantes. Mas você vai ver que eles estão aqui por 8 ohms. Nós já ouvimos 8 ômega, né? Só que esse ômega é ohms. E o que quer dizer isto? Nós vamos entender. Então, basicamente, esse circuito aqui já estão os 3 elementos discretos. Um alto-falante que ele tem, que a gente chama de impedância. Mas vamos olha, é impedância ou resistência? Vamos entender o que é isso depois. Tá bem? Mas caracteriza, tem uma forma resistiva de ser, onde me dá algo em torno de 8, que ele falou que é 8 ohms. Aqui eu tenho um indutor, que é onde esse indutor aqui, ele vai estar exatamente com uma característica de 8 ohms quando ele é ligado nesse amplificador. Para ter o que a gente chama de casamento desses negócios de impedância, para não ter distorção no som. Eita! Não vem ao caso, está muito profundo para quem ainda não sabe, porque nós não aprendemos ainda a característica de cada um deles. Então é algo que tem uma condição resistiva. Aqui um indutor que ele tem essa indutância. Eu tenho um capacitor que tem uma capacitância. Eu tenho aqui um amplificador que eu vou botar um sinal e no meu alto-falante vai sair um sinal amplificado de certa forma. Ou não, o meu amplificador já veio de uma fonte de sinal aqui e o amplificador foi tal que mandou esse sinal para o alto-falante amplificado, o sinal que era do microfone, por exemplo. Tá bem? Então o Marcos aqui, o que ele vem? Nós vamos começar, ele começa com... isso aqui eu não vou falar para vocês inicialmente, e também não vou ler o livro não, tá? Ele dá uma introdução sobre energia. Primeiro contato com a eletricidade. Alguma segurança básica da eletricidade. Vocês olham que isso aqui é aquelas curiosidades iniciais. E interessante, de você ler, você vai entender. Então, que eu não poderia ficar aqui lendo o livro nesse momento. Poderia? Poderia. Mas eu vou ter aqui princípio da eletrostática. Aqui, então, algo já começa a adentrar. Legal. Isso aqui é importante. É eu saber o que essa eletrostática é um eletrostático. Ou seja, ele enquanto está parado. Tá certo? Então eu vou ver aqui como se dá uma carga elétrica, como é que os corpos são eletrificados, a eletrização de corpos elétricos, o que é um campo elétrico, o que é uma força elétrica e o que é um potencial elétrico. Você vê que aqui nós já começamos a diferenciar as coisas, né? Partindo daqui, ele vai vir princípio da eletrodinâmica. Então você vê, eletrostática é o elétron parado. Quando o elétron começar a se movimentar, então ele já vai ser eletrodinâmica. Então, quais os princípios da eletrodinâmica? Tensão, corrente, fonte de alimentação, gerador e receptor. Que terra? O que quer dizer esse terra, meu Deus?
o que é um potencial de referência e instrumentos de medidas elétricas. Tudo isso nós temos que ver nesses próximos, até na semana que vem já vai estar 2 dias, né? Segunda, terça, vão ter aula quarta-feira, né? Tá. Quarta vai ter aula normal? Eu vou estar presente, tá? Com fé em Deus. Espero. Então, aí depois vem aqui o capítulo 4, que é conceito de resistência elétrica. Perfeito? Agora, do lado, aparece para vocês aqui a apostila? Mudou a apostila? Mudou a apostila? Mudou. Eu tive que voltar lá. Então, quando a minha apostila, então lá eu tenho o livro, tá certo? E aqui eu abri na mesma aba aqui, o livro e a apostila. Essa apostila eu não estou inventando a roda. Peguei algo desse professor aqui, o Andros, do Instituto Federal de São Paulo. Então, o Andro. E aqui, da mesma forma, você vai ver que ele começa noções de eletrostática. Lá, você pode estar comparando as duas coisas e lendo isso, tá? E juntando os dois. Aqui está de uma maneira mais direta. Na apostila de maneira mais direta. E no livro está de uma maneira mais esmiuçada, mais tranquila. Vamos ver aqui. Perdidal. Desculpa, deixa eu ir logo. Ele fala sobre energia, aqui segurança da eletricidade, simbologia. Tá, isso aqui nós vamos ver agora. Para que serve a eletricidade? Aqui alguns nomes interessantes de quem são os inventores, né? Princípio da eletrostática. O que ele começa? Carga elétrica. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar para lá mesmo. Deixa eu ver quem está aparecendo para vocês. Gente, eu estou nesse voo cego. Deixa eu ver o que está aparecendo. Ah, não, só tá a carga elétrica, tá certo. Não apareceu a apostila, saiu de cena. Deixa eu ir aqui. Na apostila, aqui no livro, você vê que ele começa com carga elétrica. Mas a carga elétrica de eletrostática é porque ela está em repouso. Se ela está em repouso, nós vamos analisar o átomo. Então, esse átomo, para nós, que nós aprendemos, praticamente está relacionado para tudo, né? Cabeça, tronco e membros, as 3 partes do corpo, as 3 partes de um átomo. O que é? O átomo é construído por 3 partes, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Lembram disso? Eu tenho um núcleo, onde o núcleo está com os elementos, que é o nêutron, que é a massa. Tem o que ele chama de uma carga. Gente, o positivo e negativo é referência, tá? Convencionaram que o próton é positivo. Confesso a vocês, me desculpem desmistificar isso agora. Olha, positivo e negativo é só convenção. E sentido das coisas. É para mostrar que é diferente. Eu tenho elétron é negativo, convencionou-se que ele é negativo para diferenciar do próton, que ele tem cargas opostas. Se são opostos, um é positivo e outro é negativo. Então, se convencionou assim, nós vamos usar assim. Elétron tem carga negativa. Para nós vai ser carga negativa. Perfeito? Por que carga negativa? Convencionou. Para diferenciar do outro, que os dois são opostos em si. Então, se um é positivo, outro é negativo. Perfeito? Então, a diferença básica entre os elementos que formam o átomo está na característica das suas cargas elétricas. O próton tem carga elétrica positiva, porque convencionou. O elétron tem carga elétrica negativa, porque convencionou. E o nêutron não tem carga elétrica nenhuma. Ele é uma massa informe. Mas é o que dá peso. E como é que se dá isso? Amigo, não pergunta para mim, que eu também só estou fazendo uso. Mas é assim que funciona. Nenhum átomo, um átomo em equilíbrio, eu vou ter
o número de prótons, a carga dele está em equilíbrio. O número de prótons e o número de nêutrons são iguais. Se são iguais, camarada, a força que empurra é a mesma que puxa. Então ele está em equilíbrio. Perfeito? Só que o que mantém os elétrons, eles são dispersos em uma... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Dá licença para abrir do lado Porque eu tirei aqui, você achando que poderia, mas não vai dar não. Agora apareceu para vocês aqui, e na apostila está mais... Esse detalhe, a imagem está mais clara aqui. Olha aqui. Olha aqui. A unidade pareceu tá igual, né? Tá na mesma coisa? Então tá aqui. Olha, eu tenho o núcleo, né? Eu tenho os prótons, eu tenho os nêutrons, tá? E eu tenho dispostos, que a gente chama de camadas externas desse átomo, que é chamado de eletrosfera. Os elétrons ficam distribuídos, ficam em suspensão aqui, como se fossem os planetas na órbita celestial. Eles ficam em órbita, e literalmente fica em órbita do núcleo. Então tem uma força que os atrai aqui. A força, aqui no caso a carga positiva e negativa, são opostas entre si. Agora o interessante é que o elétron pode sair daqui? Pode. Pode. Tanto é que ele se movimenta, a gente fala de corrente elétrica. Se fala corrente elétrica, o elétron se movimentou. Mas não vamos olhar para ele em movimento ainda. Então, no átomo, isso aqui está onde, gente? Esses átomos aqui. Esses átomos, eles estão em todos os elementos. A menor partícula de uma matéria, ou é molécula, mas uma molécula é formada por seus átomos. Uma molécula tem quantos átomos? Não é verdade? Uma molécula de água é porque você teve uma mistura de elementos discretos. Então, uma molécula de água, ele tem o quê? Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, é o famoso H2O. Não é verdade? Agora, por que uniu os dois, minha amiga? É aquele arranjo entre eles ali que eles falam, olha, vamos entrar num acordo aqui. Só que é o seguinte, eles estão em equilíbrio? Estão. O elétron e os prótons estão em equilíbrio, porque a quantidade de elétron aqui tem a quantidade de próton aqui. Mas agora uma situação interessante. De acordo com cada elemento, eles vão ter facilidade em liberar o elétron ou não. O próton não sai do elemento. A menos que você vá lá, professor, está dando a tecnologia, eu vou partir esse negócio e inserir uma nanopartícula. Não vou entrar nesse mérito. Tá? Aí você está descaracterizando todo o material. Ele passou a ser como se fosse uma água. Deixou de ser oxigênio, deixou de ser hidrogênio, o arranjo deles formou outra coisa. Concorda comigo? Mas aqui na sua essência, quando eu olhar hidrogênio, o hidrogênio ele tem próton, nêutrons e elétrons igual. Agora, se eu tirar um elétron do hidrogênio, ele continua hidrogênio, mas se porventura ele foi para alguém, aquele hidrogênio ele vai se tornar um íon positivo. Ele chama um íon positivo por quê? Porque ele perdeu o elétron dele. O que eu preciso? Que o elétron volte para ele voltar em equilíbrio. Positivo, porque é positivo agora, porque ele perdeu o elétron e o elétron tem carga negativa? Tem. Se ele tem carga negativa, então o que aconteceu? Quem que ficou predominante no átomo? Os prótons. Então ele tem mais positivo do que negativo. Mas o hidrogênio, se eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, algo tremendo. Tabela periódica completa. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir uma aqui.
Eita. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ctrl. Na minha mesa eu consegui fazer direitinho esse negócio. Peraí. Não, peraí. Deixa eu fazer um download aqui. Aqui. Olha a tabela periódica. Lembra da tabela periódica? Né? Então, a minha tabela periódica, o que eu tenho? Eu tenho todos os elementos, tá, químicos na natureza. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, tem aqui prata, ferro, manganês, níquel, tem até molibdênio. Meu Deus, o que mais tem aqui? Espera aí. Pelo menos. Só que eu tinha que passar por lado de cá. Eu tenho que transitar a minha... Eu não estou pegando aqui o meu cursor. Ah, tá. Tem que diminuir. Aqui. Está aumentando a minha tabela periódica. Está aqui. Pronto. Então, aqui estão à disposição de todos os elementos químicos. Ah, mas peraí. Olha aqui o cobre. Agora, se você parar para analisar, o hidrogênio, dá para ver aqui? Se eu olhar aqui o hidrogênio, o meu hidrogênio, ele tem número 1. A gente chama de número atômico, que ele tem um próton e um nêutron. Um próton e um elétron. Se eu pegar aqui o ferro, já tem 26. Espera aí. O ferro pode liberar o elétron? Pode. Qualquer um desses materiais pode. Só que tem elementos que ele tem mais dificuldade em liberar esse elétron. Mas basicamente, deixa eu pegar aqui uma outra coisa aqui. Molécula de água. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa aqui que eu vou poder... Aqui. Ctrl menos. Gente, isso aqui é improvisado. Aqui eu não improviso, hein? Cadê aqui? O átomo, o que é H2O? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo abrir outra coisa aqui, para poder dar um zoom para vocês verem. Eita. Aqui não dá para me desenhar, senão ia desenhar direitinho esse negócio aqui de desenhar. Ia ter uma noção. O que você botou de animação aqui? Vamos ver que esse cara vai aparecer aqui. Então, uma molécula de água, o que ele tem? Ele tem uma disposição tal. Olha aqui. Olha aqui. O que eu tenho? Eu tenho aqui um hidrogênio. Tá dando para ver? Eu tenho um hidrogênio. Tá? O hidrogênio tem um elétron e um próton. Ao outro hidrogênio. O oxigênio, ele já tem o quê? 3, 6. Ele já tem 4 aqui, já tem 6. A distribuição deles é tal que ele precisa... O meu hidrogênio, ele tem algo interessante. Ele falta 6. Ele falta 2 elétrons para ele ficar, tipo assim, ficar estável. Não vou dizer, em equilíbrio ele já está. Mas ele precisa de 2 elétrons, porque tem uma camada, como ele está aqui. Nessa camada tem que ter 6. O que ele botou aqui? Ele só tem 4. O que eu preciso ter? Ele tem que arranjar com algum outro elemento. Então, para que ele possa usar nessa camada para ele formar e ter o 6 dele que precisa para essa camada, ele vai ter aqui o quê? Um elétron de cada um deles. Gente, ele ficou em equilíbrio.
O hidrogênio ele tinha um. Nessa camada, porque eles são distribuídos em camadas, ele precisava ter dois. Se ele tem dois, o que ele faltou? Ele faltava um. Se ele falta um, então ele pegou ele ficou o oxigênio. Eu cedo o meu e você me empresta um teu. Perfeito? Fica em equilíbrio. Eu preciso de um, eu te dou o meu um. Quando você precisasse, tipo assim, quando você precisar, você usa o meu, eu uso o teu. Ou seja, se nós parar para analisar, a água é condutora, a água não conduz, alguém já tomou choque, não é mais fácil o cara tomar choque. Se ele botar um fio descascado na água e bater a mão, ele toma choque? Então observe que a água é condutora. Não é? Por quê? Claro, porque tem elétrons dos dois lados. Então, e por que passou por você? Você botou um fio, camarada, você é um mero condutor também. Porque as nossas características são tais que eu tenho o sangue, eu tenho água, quais são os elementos. Sabe Deus, meu amigo, tu toma cálcio, tu toma tanta coisa que nós temos no nosso organismo. Sabe lá qual que é a constituição do corpo humano, da tabela periódica, né? O que é que tem no nosso corpo? Ah, você tem que tomar potássio, você tem. Ah, sabe Deus. Não é verdade? Então, nós somos condutores. Então, nessa característica, esse acordo que se faz entre eles, para ele ficar aqui, só que quando ele fez o NIL, com dois elementos diferentes, formou uma molécula que descaracterizou. Então, deixa eu voltar lá para meu livro. Cadê meu livro? Aqui acho que eu tenho algo diferente, que ele mostra mais. Desses materiais, o que eu vou ter? Uma atração e uma repulsão. Por que é que, de repente, ele mantém aqui preso, aqui no caso, o meu elétron, ele não sai. Ah, o oxigênio passou por aqui, perdeu um elétron. Não, de jeito nenhum. Eles têm uma força entre eles que mantém o elétron preso na estrutura. Ou seja, entende-se o seguinte, cargas opostas se atraem porque a força é convergente. Cargas iguais se repelem porque as forças, ou seja, não há uma atração entre elas, há as cargas iguais, elas se repelem, uma expulsa a outra. Agora, tanto faz duas ser negativas quanto duas positivas. Elétron com elétron, pum, um empurra o outro. Próton com próton, um empurra o outro. Mas eu vou saber que cada elemento desse, ele tem uma carga elétrica. Entendeu? Então, quando eu vou analisar isoladamente, eu vou ver que cada elétron, ele tem uma carga elétrica. Gente, como é que eu meço isso? Gente, quilograma é 1000 gramas, né? Então, grama é a unidade de peso. Metro, unidade de distância. Litro, unidade de volume. Mas espera aí, e carga elétrica? Qual que é a unidade que eu vou usar para definir qual a carga elétrica de um elétron? Carga elétrica, eu tenho o símbolo Q, mas o dito cujo desse camarada, gente, vamos contestar com ele. O Coulomb, por conta dele, é que nós chegamos a entender qual que era a carga elétrica de um elétron. Olha só, você pensa que é muita coisa? Não. Gente, a carga elétrica de um elétron, memorizem esse número, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Gente, se a vírgulazinha está aqui, eu queria até estar rabiscando para vocês verem. Gente, caminha com essa vírgula para trás, 18 vezes. Porque uma já está aqui, não, 19 vezes. 19 aqui é que eu vou caminhar com a vírgula para trás. 0,000000000. 18 zero, porque um dos menos 19 vai estar no 1. Então você imagina quanto é que vale isso. Nós não conseguimos medir isso. Entenderam? Mas esta é a unidade de uma carga elétrica. Ah, então um hidrogênio. Ah, um átomo tem só um hidrogênio, legal.
Então, qual é a carga elétrica de um outro material, de um oxigênio? Meu amigo, tu calcula quantos elétrons ele tem pelo valor de uma carga elétrica de um. Olha a matemática. Então, nós vamos ter que dar uma atenção especial em múltiplos e submúltiplos para ele poder facilitar a nossa vida. Tá bem? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força centrífuga e uma força de atração. Nesse caso aqui, eu vou ter uma força onde os dois, se eu aplicar uma força externa, esse elétron, pum! Uma força, se eu colocar um encher de elétron aqui, ele vai, pum! Vai sair esse elétron. No átomo, os prótons atraem os elétrons das órbitas em direção ao núcleo. Porém, como os elétrons realizam um movimento circular em torno do núcleo, surgem neles forças centrífugas de mesma intensidade, mas em sentido contrário, anulando as forças de atração, ou seja, para ele ficar parado. Entendeu? Ou manter os elétrons em órbita. Aí tem um detalhe. A diferença entre um condutor e um isolante. Quanto mais afastado do núcleo está um elétron, maior é a sua energia, porém ele está mais fracamente ligado ao átomo. E os materiais melhores condutores, espera um pouquinho só, não falando de isolante ainda. Nos materiais condutores, são aqueles que conduzem facilmente a eletricidade. Então tem um elemento ou outro que ele tem maior facilidade. Então eu tenho um melhor condutor. Por exemplo, numa invasão, com todo respeito, né? O que as pessoas é comum usar? Arame. Por quê? Porque é mais barato. Mas arame conduz? Conduz, mas é um pobre condutor. E o alumínio? É melhor. E por que não usa? Caro. Isso, deixa lá o alumínio. Deixa lá o cobre. Se é assim, já tem problema. Então, o que nós vemos? Então, que o cobre, o arame, que é ferro, o alumínio são condutores. Aí tem algumas informações na frente. Mas ele é condutor porque ele permite passar. Mas vamos analisar a característica desses elétrons livres nesse material. Tá bem? Então, aqui está falando mais do Coulomb, então a carga elétrica dele lá, tá certo? O que eu queria fazer uma dinâmicazinha aqui, da apostila, o que a apostila está falando a respeito? Olha aqui, a carga elétrica, memorizar, a carga elétrica de um elementar, de um elemento, de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá certo? Então, qual a carga elétrica de um elemento, de um material? Eu vou pegar a carga elétrica de 1 vezes o número de elétrons que tem esse elemento. Tá certo? Se for próton, são iguais, mas em sinais, né? Um é positivo e outro é negativo. Tá certo? Eu vou verificar exatamente a quantidade dela. Aí nós vamos fazer alguns cálculos. Espero que eu tenha que estar com a minha mesa para a gente poder fazer alguns cálculos aqui para vocês. Tá certo? Então, elétrons livres vêm sob materiais que estão em órbita dele. Peraí, será que aqui eu não consigo fazer? Deixa eu ver aqui. Eita, o que esse cara está falando aqui? PET colorado. Tem um negócio interessante, gente. Eu queria que vocês analisassem, anota esse dado aqui, PET colorado, isso aqui é uma base para a gente fazer algumas simulações. Simulações em física, química e várias coisas. Eu acho que seria interessante eu fazer alguma coisa aqui hoje, para alguma simulação aqui. Deixa eu abrir esse PET para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Analisamos uma carga elétrica. Bora. Eu quero simulação em física. Vamos ver tudo que está aparecendo. Está aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Então, peraí. Olha aqui. Eu tenho várias situações que eu posso ter aqui. Eu posso ver movimento, som. Não quero movimento. Não quero som nesse momento. Trabalho, energia e potência.
Vamos só ver esse negócio aqui. Pode ser que eu venha lá de Newton, né? Não quero ver, não. Calor, temperatura também não quero ver. Luz, radiação também não quero ver. Eu quero ver circuito elétrico. Eletricidade, ímãs e circuito. Olha aqui. Aqui eu vou ter um efeito de circuito, que é eles lá, unidos. Aqui eu tenho aqui um fio enrolado. Agora aqui eu tenho a primeira característica aqui do balão. Vê se aparece para vocês. Vamos ver isso daqui. Vamos mostrar o que é esse negócio da carga elétrica e na prática, né? Olha aqui. Essa aqui é aquelas experiências menores, mais simples que nós podemos ter. Primeiro, lembra daquela de você passar um pente no cabelo, esfregar e ele atrair papel? Por que isso? Porque o atrito, o plástico, ele é um material plástico. Ah, o meu balão aqui, o meu balão, ele é plástico. Você vai ver que ele tem elétrons, ele está em equilíbrio. Agora, se eu, porventura, encostar ele na parede, o que acontece? Nada. A minha parede está em equilíbrio. Tá dando para ver? Melhor assim? Olha o meu balão. O meu balão está neutro. Encostei na parede, ó. Nadinha, nada de pitibiribas. Mas se eu pegar uma blusa de lã, que a blusa de lã, ela tem uma eletricidade estática. Se nós olharmos aqui, tudo tem uma eletricidade estática, ele tem elétrons parados no processo. Então está estático. A hora que eu aproximei o meu balão, o que aconteceu? Nada. Mas a hora que eu começar a esfregar o meu balão aqui na blusa, o que aconteceu, meu balão? Ficou carregado. Opa, opa. Se eu soltar, ele vai querer voltar. Por quê? Foi atraído. Porque eu tinha cargas positivas aqui que eu tirei dele. E a hora que eu trouxer o meu balão não ficou carregado negativamente? Quando eu aproximo meu balão aqui, o que aconteceu com a parede? Ah, vai dizer que os elétrons da parede se movimentam? Gente, é tanto elétron, você não vai ver isso, né? Mas você viu aqui, ó, os elétrons se movimentam por quê? Só que ele mantém, porque ele atrai o positivo, os elétrons, ele expulsou, os elétrons estavam aqui do lado, mas ele ficou em repouso. Da mesma forma, o que eu vou fazer? Eu vou carregar, tirar todos os elétrons de lá. Quer ver a velocidade? Ele ficou, aqui você vê que ele está positivo, o meu balão, o meu casaco, e o meu balão está o máximo negativo para essa condição. Vocês viram a velocidade? Olha a minha parede. Olha a minha parede. É o famoso atração e repulsão. Perfeito? Conseguiram entender? Então, professor, continua estático? Continua estático. Só que ele começa a ter um movimento de atração. Quem está movimentando? O meu balão. Nesse momento aqui, quando o elétron se afasta, eu tenho dinâmica para aquele momento, mas ele é fruto de uma... Eita. Calma. Calma aqui, deixa eu ir para o meu pet de novo. Tem um outro aqui. Deixa eu voltar para a minha tela, que eu quero postar um interessante aqui. Tem um outro aqui. Quem já ouviu falar do John Travolta, né? Lembra do John Travolta? Aí os caras brincando aqui. Isso aqui é americano, esse negócio, né? Americano, ele pegou aqui o John Travoltagem. Travoltagem. Por que voltagem? Deixa eu fazer aqui um negócio interessante. Olha aqui. Se eu pegar aqui a mão do Travolta,
Vou movimentar a mão do travolta. Na fechadura, normal. Mas o travolta, ele está num tapete de lã ou de borracha, não sei. Mas à medida que o travolta, o atrito que ele dá aqui, olha o travolta se carregou. Os elétrons ficou, opa, o solado dele foi tal que atraiu elétrons. Ele ficou carregado. À medida que ele vem pegar numa superfície metálica, o que aconteceu? Opa, vocês viram a faísquinha? Precisa encostar? Não. O travão descarregou. Acabamos de falar, de mostrar o que é choque. Choque é o elétron passando por ele. Aquela sensação do elétron fluir, às vezes você está numa esteira. Quem já levou choque numa esteira? Você está lá, pô, os caras de academia não assumem isso, né? Mas você está no atrito com o tênis lá, de repente você vai pegar no metal. Se aquela esteira não tiver um processo vamos falar de aterramento, se eu não tiver um fio terra ali, acaba leva choque. Mas por que fio terra? Por que terra? A terra tem essa capacidade? Nós vamos explicar isso daqui para vocês. Então, à medida que o travolta carregar, calma, travolta. Vamos carregar bastante travolta. Olha aqui. Ele precisou encostar? Não. Com pouco elétron. A distância não influencia. Mais elétron. Já começa a chegar quase perto da mão dele. Começa a ser atraído quase que aqui, olha. Por que eu vou ter esse ponto? O elétron vai descarregar de alguma forma, por quê? Mais. E mais. Vai, travolta. Eita, eu acho que não foi necessário nem ele encostar. Aquele famoso tipo assim, a faísquinha de você sair do teu dedo, assim, aquelas faíscas da eletricidade estática descarregando. Perfeito? Aonde é que nós visualizamos a eletricidade estática? Alguém já foi tirar o copo naquele recipiente, no porta-copo de um bebedouro? Quando você puxa o copo assim, às vezes, como é que você consegue fazer isso? Não sou eu. Se você puxou, você tira um copo, o outro que estava lá, ele vem, a pouco ele volta. Por que ele volta? Porque o atrito que você fez puxando, ele carrega, só que ele tenta sair, ele por si só volta, porque ele está começando o atrito, ele se carregou, ele se atrai com o outro, ele volta. É como se tivesse um movimento. Por quê? Por conta da eletricidade estática. Então o plástico também tem eletricidade? Tem. Tudo tem eletricidade. A madeira tem, só que a diferença da madeira é que a madeira não libera facilmente. Professor, está falando que aqui se o tapete for de borracha? Sim. A borracha tem. Mas a hora que eu começar a tritar, eu começo a pegar elétron dele e eu carrego a pessoa. Então, por que é que essa fechadura aqui, isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Pensamos que isso aqui, se essa fechadura for de ferro e aqui for madeira e não tiver uma outra ligação, meu amigo, tu não vai levar choque, não. Pode pegar à vontade que não vai ter. Então, o choque só acontece quando tem uma diferença de potencial. Eu carrego isso aqui, carreguei o John ficou carregado. Então, eu posso afirmar que a fechadura, o trinco aqui, está num potencial e a mão do John está no outro. A hora em que acontece? Eu vou aproximar, mas a hora que a distância não for suficiente, então aqui eu tenho aqui um meio isolante. Algo isolante porque o ar é isolante? Mas é um péssimo isolante. Mas à medida que a força que está aqui, devido a essa diferença potencial,
e o meio não suporta, o elétron passa. Olha lá. Ouch. Opa, Ouch. passou. Ou seja, o famoso curto-circuito. O que é curto-circuito? Eu diminuo a resistência a ponto de eu causar essa explosão dos elétrons fluir de uma vez. Eu queria mostrar um pouco amanhã, e eu vou botar esse cálculo, mostrar esse exemplo do que é curto-circuito, do porquê da Terra. Você entendeu? Por que Terra? Terra é porque nós tivemos uma referência. Olha, aqui na China, na Conchinchina, o Terra equivale para nós a uma referência. 0 volts. Então não tem potencial? Tem, meu irmão. Mas para mim vai ser a referência. Qualquer diferença de potencial que eu tenho diferente da Terra, eu vou ter uma força diferente para a Terra. Como nós estamos na Terra, pô, mas vem cá, eu estou no prédio, você está aí no prédio, no primeiro andar, né? Primeiro andar, pô, mas para você chegar aí, teve coluna de ferro que está enfincada no chão, essa coluna está no chão, então basicamente você está a uma, você levou o potencial da Terra através do ferro, chegou no teu piso aí. Se você tem uma diferença de potencial, tu vai levar choque. Se você tocar em algo que tem uma diferença fora do zero, que a gente convencionou-se que a Terra é o 0 volts. Porque tem 110 volts, opa, daquele fio fase para o neutro que entra. Já estou entrando numa esfera que é comum para nós. Então a diferença de potencial ali. Então o volts é uma força, tá certo? O potencial elétrico que eu tenho ali, tal, que eu vou produzir que uma descarga de elétron de acordo com a maior a intensidade que eu tenho. Quanto maior essa voltagem, maior é a força elétrica. Tudo bem. Você acha que esse momento já deu para nós dar uma brisa, ter uma noção básica? Vamos ver se eu chego lá. Deixa eu ver vocês, como é que está a sala de novo. Vamos ver quem está aí, se tem gente conversando de novo. Eu estou falando sozinho, todo mundo já saiu da sala. Cadê a sala? Foram embora? Cadê o pessoal? Não estou vendo, não? O que eu fiz aqui? Acho que... Deixa eu mudar o layout. Cadê a câmera de vocês? Fecharam a câmera aí? Tá todo mundo com câmera fechada? Ah, estão ouvindo? Legal, mas eu não estou vendo a sala. Cadê meu parceiro aí, o Raifran? Cadê? Eu tô vendo aqui um pistol, um guerreiro aí, um fuzileiro. Então, gente, basicamente, esse daqui é uma ação interativa. Vamos voltar lá para nossa apostila. Aqui o pet. O que tem mais aqui no pet? Gostaram do pet? Deixa eu ver aqui o que tem mais do pet aqui. Tem uns negócios interessantes aqui. Vamos voltar. Tem os balões, tem a lei de Faraday, tem não sei o que, mais o que. Não. Tem mais coisa aqui. Vamos ver aqui. Química geral. Vamos ver química. Química tem uns negócios interessantes aqui. Que eu vou ver aqui, soluções. Oh, peraí, o que é isso aqui? Não, volta. Estado da matéria, o básico, estado da matéria. Vamos ver aqui, moléculas de luz, cargas e campos. Tá aqui, cargas e campos. Então tá na matéria, geometria molecular. Ultravoltagem, o que tem isso aqui? Solução ácido base. Vamos ver esse estado da matéria aqui. Deixa eu abrir esse daqui para nós vermos um pouquinho. Para te ver um pouquinho sobre carga elétrica. Vamos ver tudo aqui. Valores, direção. Imagine que eu tenho aqui carga positiva. Está aqui um NC. Está dando para ver aqui o NC?
Olha aqui embaixo, peraí. Agora, esse negócio aqui. Olha aqui. Quando eu coloco uma carga positiva, só que ele está aqui com um NC. Você lembra que a carga elétrica de um elétron não é Coulomb a unidade? O Coulomb falou que um elétron ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Agora, só que esse daqui, eu estou com uma carga elétrica que ele tem positivo, porque ele tem mais próton do que elétron, de 1 NC, 1 nanocoulomb. Eu tenho aqui um positivo. Quando eu coloquei um aqui, um positivo e um negativo, o que aconteceu com as forças? Vocês viram aqui alguma coisa interessante? Quando eu tinha só a carga positiva, olha em torno dela qual que era a força. Saindo dela. Deixa eu voltar lá para cá. Deixa eu levar uma carga negativa, como se fosse puxando para ela. Quando eu levo uma outra positiva igual para cá, o que aconteceu? Eu continuo saindo dela, ele vai voltar para cá, mas você vê, olha aqui, isso aqui chama campo elétrico. Você vai verificar que aqui eu tenho uma intensidade maior, enquanto à medida em que eu distancio, eu vou tendo aqui esta montagem, onde eu tenho a intensidade de campo nas posições. Eu quero colocar mais um elétron aqui, quero colocar mais um elétron aqui, quero colocar mais um elétron aqui. Você está vendo que, de certa forma, você consegue interferir mais aonde a força dos elétrons influencia também nessa carga dessa dor. A força desse material, que tem mais carga, mais negativa do que essa positiva, ele interfere na força do outro. Quanto? Se eu botar as três iguais agora, 1, 3, você vê que basicamente, eu vou botar aqui uma outra aqui agora, 4, 5, ele consegue direcionar aqui, não muda um pouco esse efeito, quando eu aproximo essas cargas. Então, nessa movimentação, o que eu tenho? Eu interfiro, eu influencio a condição do campo elétrico. Olha como ele já começa a mudar essa estrutura. Perfeito? Então, basicamente, aqui eu vou tendo... quando eu tirei o campo elétrico, olha, eu só vou ver aqui um efeito que eu tenho, olha aqui, em termos de luminosidade, tá certo? Aqui, é discreto, discreto, discreto. Então, é o que tem em torno de cada um deles. À medida que eu aproximo deles, eu vou interferir. Olha, de maneira que eu vou diminuindo o campo, porque eu vou estar colocando outros elementos para interferir naquele outro campo, aquele outro material com outra carga. Quando eu coloco tudo junto aqui, eu causo uma interferência, uma influência. Então, uma carga elétrica influencia em outra carga elétrica. Deixa eu falar algo aqui interessante. Oi? Alguém falou algo? Olha aqui. Quando eu tenho isso aqui, ó, vou botar essas 4 cargas aqui e 4 cargas aqui. Tá certo? Agora eu quero medir, eu vou colocar aqui algo que eu quero medir a intensidade desse campo. Olha, eu vou ver qual o potencial que tem por aqui. Você vê que esse material aqui, ele está me dando aqui, olha, à medida que quanto mais distante vai estar, a força é menor. O potencial elétrico. É, professor, Oi. não tá aparecendo a tela, hein? Ah, não está aparecendo? É. Poxa, agora que você me avisa, rapaz. Peraí. Ah, desculpa, meu irmão. Aparece agora? Apareceu?
Deixa eu ver aqui. Não apareceu também? Ah, apareceu. Aí sim. Então vamos lá, desculpa, deixa eu repetir isso daqui para nós. Não. O que eu quis dizer é o seguinte, nós estávamos brincando, em nenhum momento apareceu para vocês, né? Então eu vou rapidinho, vou tirar. Eu estou tendo aqui. Aqui está a minha base, tá, gente? A minha base está aqui, eu vou partir do zero. Deixa eu botar aqui. Saiu do zero. O que eu quero ver? Eu estou aqui. Eita, peraí. Não quero isso. Olha aqui. Uxa, calma aí. Deixa eu tirar esse microfone daqui, porque eu não vou. Gente, eu estou mostrando aqui. Eu tenho uma carga elétrica. Que eu tenho uma carga nele, esse material. Eu tenho uma carga elétrica de positivo, 1 nanocoulomb. Só repetindo. Que eu falei, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Nesse caso aqui não é menos 19 coulomb. Eu tenho 1 vezes 10 a menos 9, que nano é menos 9. Ó, 1 mili, 10 a menos 3. 1 micro, 10 a menos 6. Amanhã eu vou mostrar bem essa escala para vocês. Tá bem? Então, 1 nanocoulomb. Então, eu tenho uma carga muito maior do que um elétron só. Eu tenho vários. Quando eu coloco o dito cujo para cá, eu estou pedindo para mostrar o campo elétrico. Você vê que em torno dele aparece aqui uma setinha como se fosse o campo elétrico. Eu vou aumentar aqui. Mais carga elétrica. Você está vendo que ele vai ficando mais intenso, mais forte? Se eu peguei aqui, botei aqui do lado um material para medir esse negócio, ele está me falando que devido a essa situação, eu tenho nesse ponto aqui 7, tá dando para ver pequenininho, mas tá dando para ver 7,46. Não dá para ver, não muda aqui a minha tela. Então, esse aqui, 7,46. À medida que eu vou aproximando mais aqui, eu vou ter um potencial mais forte aqui. Que está falando que está 41,94 nesse ponto. Deixa eu botar uma carga negativa aqui. O que vai acontecer? Opa, interferiu de maneira que ele diminuiu a diferença de potencial. Vou aumentar aqui. Aumentei. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Até chegar num ponto, opa, eu estou com mais elétron do que positivo. Então ele ficou com um potencial de menos volts. Menos 9 volts. Vamos botar aqui agora de maneira que eu vou pegar tipo quase que um zero aqui. A interferência deles é tal, a distância entre eles influencia muito. Olha aqui basicamente então eu vou ter essas interferências, então eu consigo medir o potencial elétrico entre duas cargas. Então essa diferença de potencial é que à medida que eu interferir, fizer uma força externa aqui, eu vou fazer com que elétrons se movimentem. Perfeito? Então, basicamente, aqui eu vou medir distância entre eles, coisa assim. Aqui para nós termos uma noção do que é o campo elétrico, tá certo? Campo elétrico. Vamos ver se eu tenho aqui alguma outra coisa. Eletrostática, vamos ver se eu tenho mais coisas aqui. Mais experiências. Montar um laboratório de fusão, gases, não, forma de energia. A lei de... a famosa lei de Coulomb. O que quer dizer aquela famosa lei de Coulomb? Espera aí. Espera aí, ondas em corda, pH base, não. Vamos lá. A lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ele vai falar da atração entre eles, a força de atração ou não.
Vamos, Pet. Então, nós queremos ver na escala macro. Vamos ver na escala atômica? Escala atômica, o que eu quero dizer? Carga 1, ele tem aqui 2 elétrons. Vou botar 0 elétron. Aqui eu tenho, o que eu vou ter? Aqui eu tenho 4 elétrons. Agora o interessante, se eu tenho, eu vou aproximar esse garoto para cá, só que esse outro aqui não tem carga nenhuma. Se ele não tem carga nenhuma, então, meu irmão, se não tem carga nenhuma, então eu posso aproximar à vontade. Nada interfere, não tem carga nenhuma. E lei de Newton, ou lei de Coulomb, fala exatamente isso, a força de atração e de repulsão. Vamos botar um elétron aqui. O que vai acontecer? O meu elétron, você vê que à medida que eu aproximo, o que vai acontecendo com a força? Vai aumentando. Ó lá. À medida que eu vou, o que vai acontecer? Se eu fizer aumentar a quantidade de elétrons, ou eu diminuir, se eu diminuir a quantidade de elétrons, eu vou botar aqui igual. Então o que eu tenho? A força é igual. A força em Q1 igual a força em Q2. Se eu aumentei aqui, então o que eu vou fazer? A distância, de acordo com a distância, eu vou ter o quanto que ele interferiu de um no outro. Então, aumentando a carga elétrica, vocês veem que aumenta a força? Como eu aproximo também a distância, não aumenta a força? A lei de Coulomb quis dizer isso. É a lei da força e atração, que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional ao número de elétrons, como também a distância. O que quer dizer diretamente proporcional? Aqui eu vou medir a distância. Cadê a distância? Aqui está na régua. Qualquer uma delas que eu movimento, eu aumento a força de atração e repulsão. Quanto mais distante vai estar, meu irmão, proporcional. Se eu tenho carga elétrica, quanto mais distante, é inversamente proporcional. A força é pequena. À medida que eu vou aproximando a minha carga, a força vai aumentando. Tudo bem? Vamos ver da outra forma. Quando a gente muda aqui, da forma da macro. O que eu quero dizer? A macro, eu já não vou ver a carga de um elétron, né? Vou botar o nome de elétron. São cargas mais pesadas, olha aqui. Carga de 8 microcoulomb. Microcoulomb, então quer dizer que um microcoulomb é mais do que um elétron? Muito mais. Nós vamos aprender amanhã, com certeza, essas grandezas de micro, mili, mega, entendeu? Tera, coisas assim de múltiplos e submúltiplos, para nós podermos associar aqui. Então, essa carga tem muitos elétrons. Nós vamos aprender a calcular isso amanhã. Tudo bem? À medida que eu aproximo também, só como eu estou na escala macro, aqui eu já estou, olha o valor da minha carga, da força que tem. Força, a carga, eu tenho aqui quantos Coulomb, então aqui eu vou ter qual a força entre elas. Tudo bem, gente? Basicamente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu não estava apresentando para vocês? Eu não apresentei. Você também não fala nada, né? Meu irmão. Lei de Coulomb na questão macro. Apareceu para vocês aí? Aí. Vamos lá na nossa... Aqui. Eu estava falando, gente, o macro aqui
eu tenho duas formas de ver, aquela forma macro ou micro, né? Eu usei a opção, agora eu mudei para macro, agora eu estou aqui macro, são, sei lá, milhares de elétrons, né? Milhões de elétrons. Aqui eu estou falando de 8 microcoulomb. Olha a carga não está maior. Automaticamente a força, antes, a força era em uma fração bem menor de Newton. Olha aqui, como já está dando aqui 1000 newtons, 200 newtons, 1400 newtons. Então, essa força, gente, de atração ou repulsão entre elas é proporcional à carga elétrica. Aqui, eu vou aumentar a carga elétrica. Eu vou diminuir a carga elétrica. Nesse caso aqui, eu estou aumentando o contrário, né? Até que um ponto eu aumento positivamente. Aqui, se eu tenho positivo e positivo, qual é a força? Vão se repelir. Se eu vou botar uma negativa agora. 1, 0. 0 é 0. Menos 1. Opa, força de atração entre elas. Tá vendo negativo aqui? Menos 1 micro. Eu vou botar menos 2 micro. Força de atração entre elas. Está aumentando. Só que a hora que eu botar aqui positivo, opa, vai ser o quê? Forças em sentido opostos. De atração e repulsão entre elas. Pois bem, parei aqui. Consegui dar uma embaralhada para vocês aí? Conseguimos dar uma embaralhada ou dar um norte? Agora eu precisava ver e ouvir. Tá bom, Raifran? Eu não tenho como, diferente, é até difícil nossa interação, porque vamos ver quantos estamos aqui presentes. Nós estamos com 19 presentes. É nosso primeiro contato, eu confesso, não tem como eu avaliar isso daqui, essa presença, né? Vocês nem sabiam se ia ter professor, né? Eu preciso que vocês entrem no Classroom, tá certo? A gente possa comunicar ali. Eu confesso a vocês, o nosso grupo de WhatsApp, também a gente vai respeitar o horário de cada um e sabemos que esse grupo nosso para trocar informações pontuais sobre a disciplina. Então nós temos que ter um código de conduta, né? Como é que nós vamos usar o nosso grupo? Então nada de bom dia, boa tarde, ou uma corrente para abençoar. Todos nós queremos ser abençoados, cada um respeitar os credos, entendeu? E maneira que nós queremos aqui deixar nesse canal nosso só informações referentes à disciplina. E vão trocar essas figurinhas ali. Então eu peço, passe para os demais aqueles links que foi via e-mail. Eu vou colocar os links lá no grupo agora do WhatsApp. Compartilhe com os demais que não estão aqui na sala. Mas é importante que nós possamos trocar essas informações por esse canal por enquanto. Tudo bem? Alguém dá para fechar todos os outros microfones? Alguém tem um microfone? Alguém quer falar algo? Rainan? Raifran aqui, Rainan. Desculpa, Raifran. Eu posso parar por aqui? Não, Wendel. Você vai ver que é simples. Não, tá ótimo. Não assusta, não. Não podemos nos assustar, hein? O código para entrar no Classroom, posso botar aqui no chat? Deixa eu botar aqui no chat. Vou colocar no chat. Deixa eu ver se eu copio lá do meu. Só um minutinho. O que eu falei aqui?
Deixa eu copiar o link, deixa eu copiar Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar no chat para vocês todos esses links aqui de uma maneira direta. Tá no link aí? O link do Classroom, o link do WhatsApp. Ok? O Classroom, o link do chat do WhatsApp e o link do Meet. Perguntou se pode enviar o código para entrar no Classroom. Já mandei aqui. Vai fazer chamada? Não. Essas aulas online vai ser só no nosso horário noturno? Sei, não entendi muito não. Mas as aulas nossas online, sim, eu vou deixar depois, se eu conseguir gravar aqui, eu vou disponibilizar para vocês essa gravação, até para a gente poder nortear, tá bom? Mas nós vamos dar a aula sim nesse horário nosso. Tem que ver essas aulas da semana passada, que só me informaram, eu vim receber o nome de vocês só sexta-feira à tardezinha. Mas vamos lá, sem olhar para trás, vamos olhar para frente, tá bom? Amanhã, nesse mesmo bate-canal, então, eu não vou fazer chamada não, tá, Raifran? O Alfai é o líder, Raifran. Acabei dando a liderança pro outro aí, tu não vai ficar bravo não, né, o Alfai? Luiz Alfai, meu xará. Quem é que falou que ia ser aula assustadora? Né? Não, não pode ser. Não pode ser assustadora, não. São informações que nós vamos, assim, esclarecendo. À primeira vista pode ser, mas não é objetivo complicar, não, hein? Não pode ser complicado, não podemos complicar. O objetivo é que a gente tem que falar essas coisas como acontecem, mas eu não vou dar muita atenção. Isso aqui é caráter, essa aula de hoje é caráter informativo, tá, gente? Nós temos que ter essa base para poder ir para a prática e entender. Depois, o que é 1 ampere? O que é corrente elétrica? O que é 1 ampere? Nós vamos chegar nesse aspecto. Então, básico, só que 1 ampere eu vou saber quantos elétrons passa no 1 ampere. Vocês não fazem ideia. Tá bom? Não se assuste, não. Podemos ficar por aqui? Eu gostaria de ficar por aqui já. Porque senão é muito maçante, tá bem? E amanhã nós voltamos. Espero estar com a minha mesinha aqui, com a caneta, para poder estar correspondendo e passando na tela para vocês. Tudo bem, gente? Como nem todo mundo chegou ainda, não dá para a gente punir aqueles que não entraram na aula ainda com a presença, tá bem, gente? Eu vou dar a presença para todo mundo aí hoje, tá? Olha, uma coisa que eu quero dizer para vocês. No nosso nível aí, eu acho que... Eita, já saiu Caroline. Não diga, Alfaia. Imagino, tá? Eu pedi... Alfaia, inclusive foi quando você pediu para mim, falou, olha, será que consegue o laboratório? Aí, o que aconteceu? Eu falei com o Ricardo, eu falei com o primeiro, foi com o Lacerda. Ele foi acionar o Ricardo para poder liberar um ambiente para vocês chegarem e acessar, tá bom? Boa noite, vamos em frente aí que daqui a pouco vai ter um intervalo de vocês aí, né? Um abraço então.